Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do sétimo ano. Na aula de hoje, nós vamos entender como foi o processo das expansões marítimas de Portugal e Espanha. Continuando a aula passada, nós discutimos um pouco sobre as grandes navegações. As expansões marítimas, a gente tem que entender primeiro que tudo que a gente está vendo durante esse ano, no capítulo de história, no livro de História, o Renascimento comercial, a formação dos estados modernos, tudo isso vai ser importante para o período das grandes navegações. Né? O Renascimento comercial vai dar um motivo, para a expansão, para novas rotas comerciais no Oriente, para o surgimento das expansões marítimas e a formação dos estados modernos, as monarquias nascentes na Europa, vão sustentar essas viagens. Bom, para muitos historiadores, a globalização se iniciou nesse período, século XV, século XVI. Globalização, um assunto tão discutido em geografia, por exemplo, e tão discutido atualmente. Para muitos, ela se inicia nesse período, onde você tem uma aproximação, uma relação de trocas de produtos e de conhecimento entre África, Ásia e América. Pela primeira vez na história, esses três continentes estão dialogando. Espanha, Portugal, França e Inglaterra deram início a esse processo de expansão dentro dos oceanos Atlântico e Pacífico. Nós vamos ver como foi o papel desses quatro países mais para frente. Bom, esse mapinha aqui, basicamente, ele mostra como foi a expansão portuguesa dentro do oceano, dentro do mundo, saindo de Portugal, encontrando o Brasil em Porto Seguro, atravessando, dando a volta na África e com isso, conhecendo muitas cidades importantes dentro do território africano, que a gente vai ver mais para frente, e finalmente chegando às Índias, em Calicut, lá no finalzinho, naquele barquinho verde, com Vasco da Gama e Pedro de Covilhã. Nós vamos entender como foi esse processo de expansão português, e por que eles tinham tanto fascínio sobre as Índias, sobre o território indiano. Bom, as motivações que levaram Portugal à sua expansão marítima, basicamente foi o monopólio do comércio do Oriente, ou seja, havia uma necessidade de achar uma nova rota comercial para o Oriente, para as Índias, por conta do comércio das especiarias. Era um comércio muito caro, importante dentro da Europa. A gente vai entender mais depois sobre isso. E os portugueses precisavam achar uma nova rota. Eles então entenderam o seguinte: vamos dar a volta na África, como a gente está vendo aqui no mapa. Vamos dar a volta na África e vamos chegar à Índia. A aliança estabelecida entre a burguesia e os reis, a burguesia financiando essa expansão marítima, porque era de total... eles queriam ter esse comércio com o Oriente por conta da especiaria, e os reis queriam também financiar a burguesia, porque assim aumentaria o pagamento de impostos. O desenvolvimento tecnológico e científico, com os portugueses, muitos conhecimentos que vieram dos árabes, foram aprendidos pelos portugueses e aplicados nas grandes navegações, como a bússola, que é um instrumento que ajuda a você viajar no mar, é um objeto chinês, o astrolábio e o sextante, que ajudavam a navegar durante a noite. E o aperfeiçoamento das embarcações usadas nas navegações, como foram as caravelas. O Estado absolutista, esse modelo de Estado, também financiou as grandes navegações, onde você tem a burguesia sendo importante, onde você tem a nobreza sendo importante, e os dois querendo lucrar com o comércio das especiarias. Então eles vão financiar a expansão marítima também. O medo e o fascínio pelo desconhecido. As dúvidas envolviam lendas e mitos que falavam sobre monstros. É muito comum que no período medieval houvesse lendas e mitos que falavam sobre monstros marinhos que viviam no Oceano Atlântico, que falavam sobre monstros que viviam
em terras desconhecidas, em ilhas desconhecidas, depois do Oceano Atlântico. E além disso, né, você tinha o medo da teoria da Terra plana, né? Dentro da Idade Média você acreditava que a Terra era plana e se você navegasse em muito mar aberto, era possível de você acabar encontrando o chamado fim do mundo, que era uma cachoeira, né, onde o mundo acabava e você poderia cair, né? E nesse contexto, né, de medo, de desconhecido, de fascínio pelo inimaginável, né, pelo desconhecido, Portugal foi o primeiro país a se lançar para o mar, né? Muito por conta da sua localização. Portugal é um país onde tem um vasto litoral, né? Muito próximo ao mar. E é um país formado por muitas pessoas que praticavam pesca. E talvez isso tenha beneficiado essa expansão marítima. Aqui nessa imagem a gente vê a Terra plana, né, que eles acreditavam que existia, a cachoeira do fim do mundo. Quem aqui já assistiu o filme sobre Piratas do Caribe tem uma referência a isso. Simba, o Marujo também tem referência a isso. E os monstros marinhos que viviam no oceano também é uma lenda muito importante, muito frequente nas lendas, né? O Kraken, outros monstros que viviam no oceano e que poderiam destruir os navios. O processo de expansão portuguesa, né, foi o primeiro a se organizar em um estado monárquico, ainda em 1139, né, depois de várias batalhas entre famílias de nobres, né, surge um monarca absoluto em Portugal. Isso ajudou a financiar a expansão portuguesa. A Igreja Católica também financiava, já que ela buscava novos fiéis, né, levando a fé cristã para esses novos mundos que foram descobertos, né, como é o caso do Brasil, onde vieram muitos padres para cá catequizar os índios. Precisavam chegar às Índias do Oriente, como eu já falei, né, por conta do comércio de especiarias. Havia uma necessidade de criar uma nova rota para você chegar até as Índias, não indo pelo caminho tradicional que era do Mediterrâneo. E o grande desenvolvimento tecnológico, como o astrolábio, a bússola, as caravelas e principalmente a suposta criação da escola de Sagres, que era uma escola em Portugal que ensinava, né, a navegação, que ensinava como você navegar no mar, que construía as caravelas, né, todo esse novo conhecimento, né, esse desenvolvimento tecnológico e de conhecimento foi importante em Portugal. E aqui um exemplo de uma caravela e de uma nau, né? A caravela foi muito importante para os portugueses porque era um navio mais pequeno, mais fácil de ser construído do que a nau, que é muito maior, mais rápido a caravela era, e ela permitia duas coisas, né? Ela permitia você navegar no mar, né? E permitia também você navegar nos rios. Então era um navio era uma embarcação muito prática de você viajar e conhecer novas terras, como era o caso no Brasil, como era o caso na África. As principais conquistas na perspectiva portuguesa, né? A gente vai ver agora mais uma linha do tempo, né, de coisas importantes que aconteceram nessa expansão portuguesa. Por exemplo, em 1415, né, a cidade de Ceuta, no norte da África, uma cidade comercial, de comerciantes, foi conquistada pelos portugueses. Isso já foi importante porque com Ceuta em poder dos portugueses, eles conseguiram criar um entreposto ali, uma base, né, marinha para os portugueses que viajavam de Portugal descendo o Oceano Atlântico. Em 1482, o navegador Diogo Cão conquistou o Rio do Congo para Portugal. Isso foi importante porque lá no Congo eles encontraram jazidas de ouro, né, e isso levou riquezas para Portugal. Em 1487, os portugueses conseguiram contornar o Cabo das Tormentas, que ficava na África do Sul, né? Era uma região formada repleta de redemoinhos, e eles conseguem atravessar o Cabo das Tormentas, depois rebatizado como Cabo da Boa Esperança, depois que os portugueses atravessaram. Em 498, né, Vasco da Gama chega então a Calicut, uma cidade indiana, completando a jornada, né, completando
essa expansão marítima em direção às Índias, dando a volta na África. E em 1500, 2 anos depois de Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral se perde no caminho e acaba chegando aqui na Bahia, em Porto Seguro, descobrindo o Brasil. Aqui nesse mapa ele mostra, né, essas viagens portuguesas, né, no caso, a linha azul mostra a viagem de Pedro Álvares Cabral, a linha amarela mostra a viagem de Vasco da Gama, né, dando a volta no Cabo das Tormentas lá embaixo na África, e a linha vermelha, né, mostra a viagem de Bartolomeu Dias, o cara que conseguiu contornar o Cabo das Tormentas. Ele contorna o Cabo das Tormentas e volta, porque não tem como continuar a viagem. E aí a gente vê um pouco, né, sobre as coisas importantes que eles conseguiram nessas regiões que eles foram conquistando, né? Ouro eles conseguiram na África, especiarias nas Índias, né? Pedras preciosas também na África e escravos na região africana também. Foi nesse período que começou o processo de escravização dentro da África. As principais conquistas na perspectiva espanhola, né? A Espanha também foi um país que se lançou muito rápido para o processo de expansão marítima, junto com Portugal, né? E basicamente os motivos eram parecidos, né? A busca por novas rotas para as Índias, a busca por metais preciosos. A Espanha vai buscar, quando a Espanha soube que Portugal tinha encontrado ouro no Congo, vamos atrás, né? Vamos procurar ouro também por esses lugares. E também a catequização de novos fiéis para a Igreja Católica. A Igreja Católica também financiava essas viagens, levando padres, né, para esses novos territórios assim recém-descobertos, levando a fé cristã para eles. Em 1492, Cristóvão Colombo chega às ilhas de Guanani, atual San Salvador, nas Bahamas, né, descobrindo assim a América, né? Cristóvão Colombo descobriu a América, mas ele não chegou nos Estados Unidos como muita gente pensa. Ele chegou na região das Bahamas, ali na América Central. Em 1519 e 1522, Fernão de Magalhães, né, chega nas Filipinas e ele consegue, viajando entre os rios, né, ele consegue atravessar o território americano e alcançar o Oceano Pacífico. É a primeira vez que um europeu chega ao Oceano Pacífico. Em 1513, Nunes Balboa, percorreu a América Central, chegando também ao Oceano Pacífico, né? Ele desce toda a América Central e atravessa o Panamá, né, que é uma região onde você tinha uma passagem natural, e chega também ao Oceano Pacífico. Essas são as principais conquistas na perspectiva espanhola. E aqui nesse mapa a gente vê como foi, né, esse processo saindo da Espanha e chegando até a América. Por exemplo, Cristóvão Colombo ele acreditava que chegaria às Índias indo em direção ao oeste, né? Ele daria a volta ao mundo e sairia na Índia, né? Sairia no Oceano Pacífico. Ele só não sabia que existia um continente no meio do caminho chamado América, que ele acabou descobrindo. Bom, pessoal, essa é a aula de hoje, né, sobre as expansões marítimas de Portugal e de Espanha. Na próxima aula vamos dar continuidade com o processo de expansão marítima holandês e inglês.